Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando esse vídeo. Aqui quem está falando é o professor Thiago Romão. Nós vamos dar início aí à nossa terceira aula, né, de produção estoque 1, tá? E se você está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo. Se ainda você não conhece nossos vídeos, tá? Se inscreve, ativa o sininho e acesse aí as nossas playlists para que você possa ter acesso aí aos conteúdos, né, em primeira mão do nosso canal, tudo bem? Bom, pessoal, então a gente agora dá continuidade a falar sobre, né, arranjo físico e depois, obviamente, nós vamos abordar sobre capacidade, tá? Então, a caracterização nesse processo aqui é que a gente possa, de uma certa forma, entender as características que um arranjo físico de uma determinada instalação, ou seja, de uma determinada empresa, de uma determinada indústria, né, pode possibilitar no ato de uma produção, por exemplo. Então a gente tem aqui, por exemplo, só para que vocês possam ter um conhecimento, né? O que é um arranjo físico? Nada mais do que um layout. Ou seja, o layout de disponibilidade de uma loja, por exemplo, de uma fábrica, por exemplo, ela está atrelada de acordo com as características que aquela empresa ela dimensiona. Vou dar um exemplo. Se você observar um supermercado, não estou falando um mercado pequeno, mas poderia até ser também. Mas vamos pensar na disposição de um Guanabara da vida, né? Supermercado Guanabara. O que você consegue perceber ali? Que há um layout, um padrão da disposição dos produtos nas gôndolas, e essas gôndolas elas têm um layout para poder possibilitar ali as áreas. Você tem um controle por área, você tem um controle por tipo de produto, e isso facilita não somente o reabastecimento, a organização, mas principalmente ao cliente, ou seja, tornar cômodo, tornar mais prático, tornar mais produtiva de uma certa forma a possibilidade do cliente encontrar os produtos. Imaginemos o seguinte, que você vai pegar um produto de limpeza numa seção e um outro produto de limpeza específico numa outra seção, 3 gôndolas depois, 3 corredores depois. De uma certa forma, isso gera alguma dificuldade para a própria empresa e de forma geral para todos que estão ali envolvidos, tá? E aí, a gente deve, de uma certa forma, evidenciar, né, que um arranjo físico ele pode ser disposto por produto, que é essa característica aqui, ó, que eu vou sublinhar. Então, a gente tem uma caracterização. O que seria essa caracterização pelo produto? É um sistema de produção contínua que a gente viu, só que mantém-se uma sequência linear. E o que vai acontecendo? Esse arranjo físico ele é disposto, ele é criado para que possa moldar os produtos que passam por aquela determinada linha, ou seja, por aquele determinado posto que está sendo evidenciado no processo produtivo. Então nós temos aqui a matéria-prima. Essa matéria-prima ela entra, vai passar por um processo, depois ela passa por um outro processo e assim sucessivamente até se tornar o produto acabado, ok? A gente também tem aí, né, o arranjo físico por processo ou funcional, podemos assim dizer. Qual é a caracterização? Ele tem uma relação no sistema de produção por lote ou intermitente, onde de toda forma temos áreas ou sub-áreas com equipamentos específicos que vão gerar operações específicas para aquele produto. Então, o produto ele vai passar por áreas para sofrer alguma determinada, podemos assim dizer, alteração, para que possa ali de uma certa forma se mover de acordo com a necessidade produtiva. Aqui nesse caso, ele não mantém uma sequência linear. Ele vai, dependendo for, para qualquer tipo de área que tenha ali dentro daquela empresa e, obviamente, isso acontece por lote, num tipo de produção por lote, tá bom? Um arranjo físico de posição fixa, o nome já diz, é o seguinte: o produto ele fica parado e as máquinas, os equipamentos, de uma certa forma, que se projetam nele. Podemos dar um exemplo que tem até essa relação aqui, se você quiser, de uma certa forma, pensar um navio.
Você vai construir um navio, o navio ele está pronto. Ou uma casa também, o navio ele vai ficando pronto ao longo do tempo e vai entrando equipamento, vai entrando mão de obra, vai entrando recursos ali, e ele no mesmo lugar ele vai se moldando como um produto, tá bom? Aí a gente também tem o arranjo físico celular. Não, o nome celular é por causa da caracterização de ser células, ou seja, células de produção, onde eu tenho uma célula de produção de uma determinada peça e cada uma dessas etapas aqui é somente para produzir aquela peça específica, tá? Que vai gerar ali um produto acabado para ser utilizado novamente ou uma matéria-prima semi-acabada ou um produto acabado já para consumo, tá bom? Nós temos agora uma coisa chamada de balanceamento das linhas de produção. O que significa o balanceamento? Toda linha de produção ela tem um funcionamento, tá? E esse funcionamento, de uma certa forma, se consiste numa série de estações de trabalho, e essas estações é como se fosse o que a gente viu ali dentro dos arranjos, onde o produto vai acontecendo, onde essas estações têm operações que acontecem ali dentro, que vão transformando esse produto. E aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. É um exemplo de uma linha de montagem. Eu tenho lá a entrada de uma matéria-prima. Na primeira estação de trabalho há uma execução de 3 atividades. Normalmente essas atividades levam tempo de 5 minutos. Nessa matéria-prima, nesse produto que está sendo trabalhado. Depois ele sai, depois de ter realizado essas 3 atividades, vai para uma outra estação de trabalho. Recebe outras 2 tarefas ou atividades com um tempo de conclusão ali em média de 10 minutos, e depois ele vai para uma terceira estação, onde ele sofre 4 situações de trabalho, e ele tem um tempo de 5 minutos e vai gerar o produto acabado. E aí a gente vai entender que há ali um tempo. Como é que funcionou aquilo? Ou seja, a primeira estação pegou a matéria-prima, efetuou uma atividade em 5 minutos, passou o produto em processo, não é mais a matéria-prima, se chama produto em processo, por quê? Porque ele está sendo transformado. A estação 2 recebeu o produto em processo, não a matéria-prima, efetuou as tarefas em 10 minutos, passou o produto em processo para a estação 3, se mantendo ainda como um produto em processo. A estação 3 recebeu esse produto em processo, efetuou as atividades em 5 minutos, entregou o produto acabado para o depósito e vai pegar um novo produto lá em processo, que está vindo anteriormente da estação 2, como também a estação 2 está pegando a estação 1 e a estação 1 está pegando uma matéria-prima, ou seja, mantendo um ciclo. Então, o que significa, de fato, o balanceamento das linhas de produção? Ou seja, é a delegação das tarefas às estações de trabalho de forma que você encontre um equilíbrio possível com a menor ociosidade de trabalhadores e de tempo possível. Então, a gente calcula isso. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o esquema de montagem de um determinado produto numa empresa apresenta os seguintes dados abaixo e ela deseja produzir 100 unidades do produto em 7 horas de trabalho. O que significa? A empresa, com esse esquema de montagem, e aqui que a gente já tem esquematizado, ela pretende produzir 100 unidades em 7 horas de trabalhos ininterruptos. Como é que funciona? A tarefa A ela tem um tempo de execução de 2 minutos e ela não tem uma precedência. O que é uma precedência? De onde vem anteriormente a matéria-prima ou a atividade. Ela não tem precedência porque ela que vai startar o processo. Na letra B, né, tarefa B, 2,2 minutos, a precedência B. A precedência A, desculpa. Na tarefa C, tempo de execução 3 minutos, precedência B. Na tarefa D, 4 minutos, a precedência C. Na tarefa E, 3 minutos e a precedência D. Então nós temos um esquema de montagem aqui, aonde agora o que vai acontecer? Como a gente tem como objetivo arrumar as atividades para que se forme o melhor desempenho possível, a gente primeiro vai encontrar o tempo de atravessamento. E aí se tem, para eu encontrar o tempo de atravessamento, é o somatório de todas as tarefas anteriores. Então nós somamos todos esses tempos e aqui estão 2 minutos, 2,2 mais 3 mais 4 mais 3, eu acho 14,2 minutos. Então o tempo de atravessamento de toda a linha é de 14,2 minutos, tá bom? Aí a gente também vai calcular o tempo de ciclo, que é o intervalo de tempo onde cada produto acabado vai sair da linha, né, de uma certa forma, e vai atender a quantidade de produção específica. Como assim? Tem uma fórmula aqui, ó.
Essa é a forma, tá? Então, repare que nós vamos colocar, se dizer como TC, que é tempo de ciclo, onde eu tenho o tempo de trabalho disponível. O que é o tempo de trabalho disponível? É o tempo que a gente dinamizou. Falamos que tem 7 horas, mas como a gente está trabalhando em minutos, a gente tem que transformar, né, essas horas em minutos para manter a mesma proporcionalidade de tempo e variável. Tá? Então, 7 horas multiplicado vezes 60 vai dar 420 minutos. E a produção exigida é 100. Então, 420 dividido por 100, ou seja, o tempo de ciclo necessário para que possa se atender é de 4,2 minutos, tá bom? Ou seja, isso significa para que se eu possa obter 100 unidades nessas 7 horas, é necessário que fique pronto uma unidade a cada 4,2 minutos. Ou seja, dessas 100, cada unidade tem que ficar pronta dentro desse tempo, tá bom? Depois, a gente tem um número de estações de trabalho necessárias. O que significa isso? Eu preciso agora, já que eu encontrei, né, o tempo de ciclo e tem um tempo de atravessamento, achar a quantidade de estações necessárias para que eu possa alocar aquelas operações. Então, por exemplo, tem uma fórmula, aqui, ó, tempo teórico, número teórico de estações, nada mais é do que o tempo de atravessamento dividido pelo tempo de ciclo. O tempo de atravessamento nós encontramos 14,2. O tempo de ciclo 4,2. Fazendo essa divisão eu vou achar 3,38 estações. Isso é um número teórico. Aí a gente tem que pensar o seguinte: eu posso criar 3 estações e meia? Eu posso ter 3 pessoas e meia na minha equipe? Eu posso fazer 3 produtos e meio? Não. Então o que eu tenho que fazer é aproximar para o número real. Se está 3,1, 3,2, eu já aproximo para 4 estações. Significa dizer que eu vou ter 4 estações de trabalho onde eu vou alocar aquelas atividades. E aí, para eu entender qual vai ser a eficiência de balanceamento desse tempo dessas estações que eu defini, eu vou pegar o número teórico e dividir pelo número real, ou seja, 3,38 dividido por 4 vai dar 0,84, que se eu multiplicar por 100, 84%. Ou seja, a eficiência desse novo balanceamento das linhas de produção vai gerar uma eficiência de 84% na produção, tá bom? E aí como é que vai ficar lá? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu, em vez de ter, teoricamente, as tarefas, o tempo de execução, sem ter um posto de trabalho específico, eu vou ter 4 postos de trabalho que são aquelas estações. E aí, se eu tenho que ter um tempo de atravessamento de até 4,2 minutos em cada processo, o A, ele levava quantos minutos? Ele levava, ó, vou até trazer isso aqui para cá, peraí. Trazer esse quadrinho, levar para lá para você poder entender o que está sendo mencionado, tá? Aqui, ó. Então, o que acontece? O tempo de ciclo é de 4,2 minutos. Eu tenho que alocar essas atividades, todas elas dentro de 4 postos. O que acontece? 2 minutos mais 2,2 eu não ultrapasso o tempo de ciclo. Eu fico igual ou poderia ser menor. Então eu coloco essas duas atividades juntas. Poderia colocar 2 mais 2,2 mais 3? Não, porque eu ultrapasso o tempo de ciclo. A atividade C, ela tem 3 minutos. A próxima atividade é quanto? É 4. 3 mais 4 é 7. Ultrapassa o tempo de ciclo, que é 4,2. Então C fica sozinho. O D é 4 minutos. Não dá para somar também com 3, que vai ficar 7. E o E também fica sozinho. Ou seja, agora sim eu tenho um agrupamento, né, das tarefas nos postos de trabalho. E elas são distribuídas para gerar e atender a duração de ciclo que foi pré-estabelecida para atingir aquela quantidade que também foi estabelecida, ok? Então, tá aí, né, um entendimento sobre o processo e aí ficaria assim a linha de montagem. 4,2 minutos no primeiro posto, no segundo posto uma atividade de 3 minutos, no terceiro posto uma atividade de 4 minutos e o posto 4, 3 minutos uma atividade. O que vai gerar aqui como nota? O tempo de ciclo resultante será igual ao tempo do posto de maior duração. Por aquilo que eu mencionei, ou seja, 4,2 minutos eu não posso ultrapassar. Por quê? Porque eu preciso ter um ciclo de cada produto saindo
4,2. Ou seja, primeiro entrou aqui, esse aqui jogou para cá, esse aqui já pegou outro. E aí você vai ter um ciclo de 4,2 minutos, o máximo, que é o limite para que possa se produzir todas as 100 unidades. Ok? Tudo bem? Bom, a gente agora fala sobre capacidade. E aí quando a gente fala sobre capacidade, a gente deve evidenciar o seguinte: o que significa capacidade? É a referência à quantidade de cargas que uma determinada unidade operacional pode suportar na sua produção, que pode promover na sua produção. E aí a capacidade, por exemplo, de uma unidade operacional é uma peça de informação importante para o efeito de planejamento de produção, porque é ela, de uma certa forma, que vai permitir a todos aqueles envolvidos, gerentes, quantificar, né, determinar a produção, determinar as entradas, as saídas, né, determinar a quantidade máxima de produtos e serviços que podem ser produzidos dentro de um tempo estabelecido, ok? Então, tá aí o conceito de capacidade. Que medidas de capacidade nós podemos pensar tanto em produção ou serviço? Vamos dar um exemplo, né? Já que a gente tem que mensurar entradas e saídas, né, em suma, a medida de capacidade ela pode ser pensada pela operação que aquela empresa realiza, a capacidade dela de input, de entradas e a capacidade dela de saída. Por exemplo, uma fábrica, as horas de máquina disponíveis vai determinar provavelmente o número de unidades produzidas por semana. Num hospital, leitos disponíveis, que são entradas, são recursos, pode determinar o número de pacientes tratados também por semana. Num teatro, o número de assentos pode determinar o número de clientes que forem entretidos por semana. Essa referência, semana, dia, mês, é a empresa que vai estabelecer porque é o intervalo de tempo, tá bom? Na universidade, né, o número de estudantes, os estudantes graduados por ano. Em uma companhia aérea, por exemplo, o número de assentos disponível e o número de passageiros transportados por semana. Numa companhia de eletricidade, o tamanho do gerador, o megawatt de eletricidade gerada por ele, disponível para a sociedade, para consumo. Numa cervejaria, o volume de tanque de fermentação, a quantidade de litros de cerveja produzida por semana, ok? E aí a gente tem que entender que existe uma capacidade de projeto e uma capacidade efetiva. Só para que você possa entender o seguinte: o que é capacidade de projeto? É capacidade de planta. Nada mais é do que aquela produção que você pré-estabelece, né, antes de acontecer. Então você cria um planejamento de produção e estima produzir dentro daquela quantidade. E com base naquela quantidade que você estabeleceu, você ainda não produziu, mas pretende produzir com ela. Então ainda é uma capacidade de projeto ou uma capacidade de planta. Um exemplo. Vamos supor que uma máquina ela foi construída por um fabricante com capacidade para processar 100 peças por hora. Ou seja, a capacidade nominal teórica daquela máquina é processar 100 peças por hora. A empresa Alfa adquiriu 5 dessas máquinas para criar uma nova linha de produção que vai trabalhar 8 horas por dia. O que acontece aqui? Para eu achar a capacidade de projeto em horas máquinas, em quantidade de produção, então eu tenho em horas máquina de trabalho, em quantidade que vai ser produzida com essa hora de trabalho e essa quantidade de máquina, é o seguinte: eu vou determinar da seguinte forma: eu tenho 8 horas de trabalho por dia e eu tenho 5 máquinas, ou seja, se eu multiplicar essas horas por essa quantidade de máquinas, eu vou saber que eu tenho 40 horas de máquinas dia, ou seja, 40 horas de trabalho por dia. Na capacidade de projeto em relação à quantidade, aí eu já pego o seguinte: eu tenho lá 500 peças. Por que 500 peças? Cada máquina produz 100, não é isso? E eu tenho 5 máquinas. Então essas 5 máquinas vão produzir 500, multiplicado por essas 8 horas de trabalho, vão me produzir 4.000 peças dias. Bem tranquilinho, né? Então, nossa, pela capacidade de projeto, é aquilo que eu posso fazer de fato, ou seja, posso produzir de fato, sem descontar perda, sem descontar dados reais. Já aqui na capacidade efetiva, o nome já diz, é nada mais do que a capacidade de projeto menos as perdas previsíveis que podem acontecer. Vamos a um exemplo. Pegando o exemplo anterior, cada máquina ela realiza uma parada durante o dia de trabalho para poder limpar, fazer uma reposição, e em média cada máquina para 60 minutos, ou seja, praticamente 1 hora. Vamos achar a capacidade efetiva em horas máquinas, tá aqui, ó,
e vamos achar também em quantidade de produção. Bom, se a gente já sabe que em capacidade de projeto é 40 horas, a gente já sabe que as 5 máquinas não vão trabalhar mais 8 horas, vão trabalhar 7. Eu posso fazer direto, 35 horas máquinas. Ou, se cada uma vai parar 1 hora e são 5 máquinas, já sei que vai ser 5 horas paradas e a capacidade de projeto era 40 horas, menos 5, 35. Tá bom? Aí, temos também a capacidade efetiva em quantidade de produção, ou seja, essas 500 peças não vão ser produzidas mais em 8 horas, mas sim em 7. Então, 3.500 peças dias, tá ok? Então, bem simples, só que a capacidade efetiva é já de fato descontando todas as perdas, todos os processos de parada na produção. A capacidade de projeto é se não tivesse nenhuma perda, se não tivesse nenhuma parada no processo produtivo. Aí a gente fala agora sobre indicadores de eficiência e utilização. Indicadores de eficiência vão medir o desempenho, né, do sistema, e a utilização, a produção real, podemos assim dizer. Ou seja, eficiência os meios e utilização os fins. Podemos entender dessa forma, e aqui temos duas fórmulas que competem-nos a entender como funciona esse processo, e a gente vai ver aqui agora, tá? Bom, seguinte, né? A gente tem a seguinte situação aqui, ó. Vamos supor que uma empresa, daquele exemplo anterior, só tem conseguido produzir 2.800 peças por dia. Como é que eu acho a eficiência? Eu vou pegar a produção real, 2.800, dividir pela capacidade efetiva, que foi 3.500. Ou seja, 2.800 dividido por 3.500, 0,80. Se eu multiplicar por 100 para transformar em percentual, 80%. Significa que a eficiência produtiva daquela capacidade, né, é de 80%. Já em relação à utilização, eu pego produção real e divido pela capacidade de projeto. 2.800 dividido por 4.000, 0,7 ou 70%. Então, o grau de utilização daquela planta, daquele processo produtivo, daquela linha de produção, foi de 70%, ok? E, para a gente poder finalizar, nós temos aí o gargalo da produção. No gargalo da produção, a gente entende o seguinte, é aquilo que limita um fluxo normal ou limita o processo produtivo de uma determinada empresa, de um determinado setor, tá? Então, vamos supor que um fornecedor de combustível tem uma tubulação e aqui ele fornece uma capacidade de 10.000 litros dia. Aqui ele só consegue fornecer no fluxo 10.000 litros horas, aqui 3.000 litros horas, 10.000 litros horas. Como é que vai ser medido? O gargalo dele está na menor quantidade, 3.000 litros horas. Então a capacidade total dele é só de 3.000 litros horas. Por quê? Por mais que eu tenha em determinado momento maior produtividade, aqui é um gargalo, é a tubulação, aonde limita a produtividade, né, dessa empresa, tá? Então, pessoal, é isso. A gente finaliza aqui o nosso conteúdo. Se você gostou, deixe seu like. Seja bem-vindo. Se ainda você não conhece o canal, tá? Se inscreve, ativa o sininho. Um grande abraço. Fiquem com Deus e falou!